Olá pessoal, aqui professor Delmir, professora Barbadinha. Na aula 2, resolvemos alguns exercícios aplicando a integral indefinida. Nessa aula, vamos resolver alguns exemplos aplicando a integral definida para calcular o trabalho realizado por uma força. Então, nós vamos ter alguns exemplos aqui de aplicação da integral para calcular trabalho. Mas antes, vamos ver como é que o que tem que ver a força, né? Trabalho realizado por uma força com integral. Então vamos ver aqui, começar pelo caso mais simples aqui, né, definindo alguns itens aqui. Se uma força constante F atua sobre um objeto, fazendo mover-se sob deslocamento D na direção e sentido da força, o trabalho realizado por essa força é calculado pelo produto entre o módulo do vetor força e o módulo do vetor deslocamento. Ou seja, eu tenho um objeto que está sendo deslocado aqui por uma força constante, na mesma direção no sentido do deslocamento. E a força é sempre a mesma durante. Então, o trabalho é a força vezes distância, quando tem mesma direção e sentido. O produto entre os módulos deles. Ainda, se o vetor força F, ainda constante, forma um ângulo θ com o vetor deslocamento D, o trabalho é calculado pelo produto entre os módulos da força de deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles. Então, nessa situação, se a força age durante todo o deslocamento de A até B, agindo nessa direção, formando sempre esse mesmo ângulo, sempre assim, aí é o módulo da força, módulo de deslocamento pelo cosseno desse ângulo. Bom, aqui porque força vezes cosseno, se eu multiplicar a força pelo cosseno do ângulo, eu estou projetando a força na direção do deslocamento. Porque daí essa projeção é que vai realizar o trabalho. Se eu projetar para cá, essa componente aqui não realiza trabalho quando forma 90 graus. Então, na verdade, esse F vezes D vezes cosseno, isso aqui é o produto escalar. Então, o trabalho é o produto escalar entre a força e o deslocamento, quando a força é constante. A representação gráfica da força em função do deslocamento, das duas situações anteriores, ali onde a força é constante, é dada por uma reta paralela, pois a força é uma grandeza constante, conforme esse gráfico aqui. Então, qualquer uma das outras, exemplo anterior ali, a força é constante. Então, sempre a mesma força. Então, se determinamos uma região limitada pelo gráfico, o eixo horizontal, desde o ponto A até o ponto B, temos um retângulo, cuja área é igual numericamente ao trabalho. Então, aqui, a região entre a força, o eixo horizontal, de A até B. Dá um retângulo e a área é o trabalho. Por quê? Porque a altura aqui, esse lado aqui é o valor da força. E isso aqui é o valor do deslocamento. Então, base vezes altura, ou altura vezes base, é força vezes deslocamento, que vai dar o trabalho. Agora, se a força não for constante, podemos ter uma região limitada por uma curva, conforme o exemplo do segundo gráfico. Então, nesse caso, podemos usar a integral para calcular a área da região. E, consequentemente, o trabalho realizado pela força. Então, é o mesmo que a gente quando introduziu integral. Agora, se o gráfico da força em função do deslocamento for uma curva qualquer, e eu quero o trabalho da região de A até B, para calcular a área eu vou usar a integral. É a mesma coisa. Então, aí é que vem a ligação entre o trabalho e integral. Mas a integral se liga a outros cálculos. De uma maneira geral, toda vez que vocês tiverem aqui essas duas grandezas e aquilo que vocês querem calcular vem por definição do produto das duas grandezas, essa aqui, o cálculo é pela integral, é a área daí. Isso é bom não esquecer isso, Se é por definição é o produto desses dois, calcula a área. Se por definição é a divisão desses dois, aí é derivada. Por exemplo, se aqui for distância e aqui tempo, distância dividido por tempo é velocidade. E velocidade é a taxa de variação, Então, é derivada. Então, sempre assim. Generalizando, então, o trabalho realizado por uma força qualquer sobre um corpo num certo deslocamento é calculado pela integral do produto escalar entre a força e o deslocamento. Para isso, o intervalo AB do deslocamento é dividido em infinitos subintervalos dx. Esse intervalo AB ele é dividido em infinitos intervalozinhos aqui, que a gente chama de dx, que é infinitamente pequeno, e cada um vai ter aqui como se fosse aqui uma constantezinha aqui. E daí vai cair na soma de Riemann. E o limite da soma de Riemann, quando o número de subintervalo tende a infinito, é integral. Então, integral de A até B de f de x dx. Barbadinha. Exemplos de leis de física envolvem força.
tá? Cujo trabalho é calculado por integral, a lei de Hooke. A lei de Hooke diz que o módulo da força F necessária para comprimir ou esticar uma mola é proporcional ao deslocamento x sofrido pela mola, a partir do seu comprimento normal. Tá? Então, F é igual a Kx. Bom, o que tem que ver esse K? É que em matemática, isso aí a gente vê no ensino fundamental, né? As relações de proporcionalidade, quando uma grandeza é proporcional à outra, dividindo uma pela outra, sempre a gente vai encontrar uma constante. Então, se eu passar esse x a dividir, a força dividido pelo deslocamento x vai dar sempre o mesmo valor, para a mesma mola. Tá? E esse mesmo valor é chamado constante de proporcionalidade. E aí esse x daí, quando que está dividindo f volta para cá, daí nós temos a igualdade aqui. Ó, tá? Então a proporcionalidade entre f e x, a força de deslocamento, para ter uma igualdade na proporcionalidade eu tenho que introduzir uma constante. Isso sempre vai ser assim, entre relações de proporcionalidade. E esse K aqui para a mola é chamada constante elástica da mola. Tá? Outra aqui, a lei da gravitação universal. O módulo da força de atração F entre duas partículas, massas M1 e M2, é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então aqui tem uma relação também de proporcionalidade, ó, entre a força e as massas e o quadrado da distância. A força diretamente, quando é diretamente proporcional a outras grandezas, elas estão no numerador aqui, que nem aqui, a força é proporcional ao x, então o x está no numerador aqui, não está dividindo. Tá? E a força é inversamente ao quadrado da distância, então o quadrado da distância está dividindo, porque é inverso. Tá? Então existe uma proporcionalidade geral aqui entre força e tudo isso aqui, essa fração. Então se eu passar essa fração a dividir, força dividida por tudo isso aqui vai dar sempre o mesmo valor, que é uma constante, que aqui é simbolizado pela letra G, né, a constante de proporcionalidade. Aí quando passar essa fração de volta aqui, vai dar essa forma, daí aparece o igual. Tá? Então, essa constante é chamada de constante de gravitação universal. Aqui, lei de Coulomb, o módulo da força elétrica da atração e repulsão entre duas cargas elétricas pontuais Q1 e Q2 é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. É o mesmo enunciado de lá, só que aqui é cargas, né? Força elétrica. Então, a mesma coisa, né? Aparece o K se eu passar a dividir essa fração aqui, tá? Que é constante de proporcionalidade. Só que aqui o K é chamado de constante eletrostática, que depende do meio que você encontra as cargas. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Calcular o trabalho para estender uma mola de seu comprimento normal de 20 centímetros até 30 centímetros, sabendo que para distendê-la de 5 centímetros é necessário uma força de 40 newtons. Tá? Então aqui a representação, ó, eu tenho uma mola aqui, tá? Que ela tá aqui, ela não está distendida, ela está em repouso, em equilíbrio, né? Então aqui, né? E o comprimento em equilíbrio aqui normal é 20 centímetros. Daí ela vai ser espichada até atingir 30 centímetros. Então ela foi deslocada desse X aqui. Então eu quero saber qual é o trabalho para fazer esse deslocamento aqui, por essa força, certo? Então, para calcular o trabalho, eu preciso da força, né, da função força. E esse dado aqui, ó, sabendo que para estendê-la de 5 centímetros é necessária uma força, quer dizer, se essa força aqui for 40 newtons, esse x aqui é 5 centímetros. Então, eu posso calcular a constante elástica. Ó. Então, vamos calcular a constante elástica da mola através da lei de Hooke. A força é 40 newtons e a distensão para esse 40 é 5 centímetros, ou 0,05 metros, para trabalhar no sistema internacional. Então, como a força é K vezes X, pela lei de Hooke, o K é F dividido por X. Então, 40 por 0,05 vai dar 800 newton por metro. Então, agora eu vou substituir esse 800 ali, para obter a função força, ó, que é 800 newton, 800x. Tá? Eu já me adiantei aqui. Então, F de X é 800x. Tá? E agora vamos calcular o trabalho para estender a mola de 20 centímetros, posição normal, para 30 centímetros. Nesse caso, x é igual a 10 centímetros, que é 0,1 metro. Tá? Então, o que vai acontecer? Tem que ter cuidado aqui agora. Tá? Nós vamos deslocar, ó, a mola será distendida desde 0 até 0,1 metro, que é o intervalo de integração. Não vai ser de 20 para 30, porque 20 é o comprimento normal, aqui ela não está distendida. Então, aqui é o zero, o equilíbrio. Quando ela passou para 30, deu 10, ou seja, 0,1 metro. Tá? Então, na minha integral aqui, eu vou ter integral de 0 a 0,1, f de x, que é 800x, que a gente calculou aqui, dx.
Tá? Tem que ter cuidado. Tá? E a integral de 800x vai dar 800x2 sobre 2. Simplificando 800 com 2 vai dar 400x2. De 0 a 0,1. Aí substituindo, ó, fica 400 vezes 0,1 ao quadrado menos 400 vezes 0 ao quadrado. Aqui vai dar 0. 400 vezes 0,1, né? 0,1 ao quadrado vai dar 4 joules. Tá? Barbadinha. Exemplo 2. Agora um exemplo diferente. Ó, trabalho realizado por um gás. Ó. Uma certa quantidade de gás está dentro de um recipiente cilíndrico que contém um êmbolo móvel, ocupando um volume inicial de 1 metro cúbico e sob pressão de 20 Nm por metro quadrado. Então, quando o volume é 1 metro cúbico, a pressão é 20 Nm por metro quadrado. O êmbolo é deslocado por uma força constante, fazendo o gás se expandir até atingir o volume de 3 metros cúbicos. Calcula o trabalho realizado pelo gás, supondo que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Tá? Veja que eu não sei qual é a pressão, né, dos 3 metros cúbicos aqui. Tá? Então a situação é essa aqui. Ó. Inicialmente aqui o gás, né, está ocupando o volume de 1 metro cúbico. Aí tem uma força constante que vai, né, levantar esse êmbolo e o gás vai se expandir até atingir um volume total de 3 metros cúbicos. Então a variação de volume foi de, né, 3 menos 1, 2 metros cúbicos. Aqui. Então isso aqui é a variação que teve. A força agiu daqui até aqui. Tá? Então nós temos que achar a equação. Né? Calcular o trabalho realizado pelo gás, supondo que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Quer dizer, quanto menor a pressão, maior o volume. E quanto maior a pressão, menor é o volume. Então nós temos que chegar nessa relação. Tá? Então, como a força é constante, então o trabalho realizado pelo gás é dado por WP igual a ΔV, onde P é a pressão e ΔV é a variação do volume. Tá? Então eu estou dando essa forma para vocês, mas por que, que o trabalho é calculado por essa forma? Então vamos chegar nessa forma. Veja, pressão é força dividido por área. Tá? Então força é pressão vezes área. Tá? Força dividido por área. Então aqui o êmbolo, se for, né, um círculo, a área, né, πr2, né, π vezes raio ao quadrado. Né? E a força aplicada. Então a força, né, dividido pela essa área vai me dar pressão. Mas eu não tenho raio, não tenho como calcular isso. Tá? Então vamos deduzir daqui. Ó, isolando F vai ser pressão vezes área. Pressão vezes essa área aqui. Ó, tá? Veja que quando deslocou daqui para cá, isso aqui é um cilindro. Tá? O trabalho, a gente sabe que é força vezes deslocamento, ΔX aqui. Ó. Tá? Então o trabalho vai ser a força que agiu vezes esse deslocamento ΔX, que foi daqui até aqui. Tá? Então o trabalho vai ser, como a força é P vezes A, ó, vai ser P vezes A vezes ΔX. E área vezes ΔX, a área da base aqui vezes o ΔX, tá? É a variação de volume aqui, ó, desse cilindro aqui. Tá? É o volume aqui, ó. Né? Como é uma variação de comprimento, vai ser a variação de volume. Por isso que o trabalho é P vezes ΔV. Então o trabalho vai ser integral de V0 a V de P vezes ΔV. Tá? Por que que é integral? A pressão é inversamente proporcional ao volume. Tá? Não é constante a pressão. Tá? Então, como a pressão é inversamente proporcional ao volume, nós temos a relação entre pressão e volume. Ó, aquilo que eu falei antes, ó, tem uma relação de inversamente. A pressão é inversa ao volume, então o volume vai do denominador. Tá? E só tem essas duas grandezas, então por isso que aparece a constante K. Ó. Tá? Então a expressão do trabalho vai ficar, né, no lugar do P, ó, aqui ó, no P coloca K sobre V. Então K sobre V vezes dV. Certo? Tá? Bom, então para calcular o trabalho eu vou usar essa forma. Volume inicial eu tenho, volume final eu tenho, né? O que está faltando aqui? Está faltando a constante. Tá? Mas a constante, né, eu calculo para essa expressão aqui. Ó, tá? Porque quando o volume é 1 metro cúbico, a pressão é 20. Ó. Então com esses dados, ó, tá? Eu posso calcular o K. Ó, tá? P é K sobre V. Então, K é P vezes V. Então, K vai ser a pressão, que é 20 Nm por metro quadrado, vezes o volume que ele ocupa com essa pressão, 1 metro cúbico, que vai dar 20 Nm por metro. Logo, né, podemos calcular o trabalho usando essa fórmula, tá? Que vai ser integral de 1 a 3 de 20 sobre V dV. Tá? O 20 é constante, cai para fora. 20 integral de 1 a 3 dV sobre V. E a integral de dV sobre V, né, é só lembrar que é a integral de du sobre U.
que é o logaritmo natural de U, ou seja, logaritmo natural de V, e o 20 multiplicando. De 1 a 3. Aí substitui o 1 e o 3. Ó. 20 ln de 3 menos 20 ln de 1. Logaritmo natural de 1 é 0. Ó. Tá? E logaritmo natural de 3 é mais ou menos aproximadamente 1,0986. Tá? Então isso aqui vai dar, resolvendo o trabalho, aproximadamente 21,97 joules. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like e deixe o seu comentário.